Que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Na palavra de Deus, às vezes nós vemos coisas que chegamos à conclusão de que Deus é um ser muito exigente. E essa visão humana realmente parece estar correta para nós muitas vezes, achando que Deus está fazendo exigências grandes demais. Algumas pessoas falam até que ele faz exigências impossíveis, né? Mas aí ele seria injusto, né? Se Deus exigisse algo de nós que nós não pudéssemos dar, ou que nós não pudéssemos ser, então ele seria injusto, não é verdade? Imagine se Deus chegasse para uma pessoa que eu admiro muito, já falecida, que é Santos Dumont. Imagine se ele chegasse para Santos Dumont quando ele tinha 5 anos de idade e falasse: você um dia vai fazer um transporte em que as pessoas vão poder viajar pelo ar. E aí os pais dele vão: nossa, que loucura, isso é uma exigência muito grande. Nunca, ninguém jamais fez isso. Então, talvez Santos Dumont até ficasse tão triste ou preocupado que não conseguisse criar o avião, né? Então, nós devemos acreditar na palavra de Deus. Esse é um desafio, tá? O que eu vou falar agora é um desafio para mim e para vocês. Nós devemos crer na palavra de Deus da mesma forma que ele acredita. Você entendeu o que eu falei? É um desafio, eu vou repetir. Devemos acreditar na palavra de Deus da mesma forma, na mesma quantidade, do mesmo tamanho da confiança que Deus tem na palavra dele. Essa confiança, que muitas vezes é chamada de fé, nos trará enormes benefícios teóricos e reais, abstratos e verdadeiros, reais, tocáveis. Então, por isso é que Deus, vou dizer uma palavra assim, nos provoca a ter uma fé desse tamanho, uma fé invencível, uma fé do tamanho que ele demonstra na palavra dele. Se você conseguir demonstrar tanta confiança na palavra de Deus a esse ponto, a este nível, você vai experimentar coisas que outras pessoas jamais sequer imaginaram. Isso não é minha palavra, é a própria Bíblia que diz isso. É o apóstolo Paulo, por exemplo, que fala isso. Ele fala que Deus responde a nossa oração de uma forma maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Ou ele diz mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele fala mais. É lógico que isso, eu vou repetir muitas vezes, é condicional. Tudo isso é condicional. Você não pode pedir para Deus te dar o planeta só para você, que não é assim que funciona, né? Eu espero que você esteja entendendo bem o que eu quero dizer. Mas não ponha limites ao poder de Deus e não ponha limites à generosidade de Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não confiam totalmente em sua generosidade. Cada vez mais, conforme nós vamos nos aproximando das crises finais, incluindo a crise financeira, cada vez mais eu encontro pessoas que dizem acreditar em Jesus, que confiam, na verdade, no dinheiro. Na verdade, confiam no que o salário delas pode fazer. É engraçado que o salário, muitas vezes, é muito pouco. Mesmo para o nível humano, é bem pequeno. É pouco, mas a pessoa consegue confiar naquele saláriozinho, né? Ou uma pessoa que
no Brasil ganha 2 salários mínimos, várias, eu já vi, se acham assim, nossa, fantástico, maravilhoso, né? Porque ela fala, mas tem muita gente que não consegue ganhar isso, então ela começa a se nivelar por baixo, né? Entendeu? Então, a fé faz muito mais do que essas coisas. Se você ganha 2 salários mínimos e você confia no teu salário, parece que Deus não vai ser muito interessante para você, não. Eu não estou falando que quem ganha 2 salários mínimos deve ser ingrato por isso. Não estou falando isso. Estou falando que isso é um dinheiro muito pequeno para que a pessoa se sinta, vai dar tudo certo, nem tenho que buscar a Deus, eu nem dependo de Deus, porque eu estou bem financeiramente, né? É lógico que esse princípio ele se aplica a muitas outras situações. Um jovem cheio de saúde acha que jamais vai ter uma doença, que não vai envelhecer. É uma estupidez, né? Mesmo cientificamente falando. Mas a pessoa, ela pode não falar, mas ela sente, né? Que ela vai ser eternamente jovem e saudável e forte. Então, nosso desafio é confiar na palavra de Deus como Ele confia. E isso trará, vou repetir, resultados maravilhosos para a nossa vida. Isso trará poder jamais experimentado antes por cada um de nós. Isso trará curas jamais experimentadas por nós. Isso trará soluções para os nossos problemas que nenhum livro humano pode apresentar. Isso trará uma paz para a nossa vida que ninguém fora de Cristo pode experimentar. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando dos benefícios de acreditar na palavra de Deus da mesma forma que Ele confia. Que Deus nos dê esse desejo, esse poder, e que nós possamos buscar esse desejo, principalmente nos momentos em que nós não estamos querendo ficar com Deus, nos momentos em que nós não estamos querendo compartilhar a nossa vida com Deus, temos uma comunhão íntima com o nosso Criador. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, colabore conosco para o crescimento do canal. Precisamos levar essas mensagens a muitas pessoas e isso depende da colaboração que vocês vão nos dar para que o YouTube veja que há interesse nesse assunto e outras pessoas vão se beneficiar dele, vão conhecer mais sobre Deus, mais sobre a vida espiritual, não religiosa necessariamente, mas a vida espiritual. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore pelo nosso trabalho. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.